Bem, então dando prosseguimento aqui à aula sobre substantivo, vamos agora iniciar a parte das classificações, tá certo? Bem, é possível, facilita bastante a nossa compreensão se nós entendermos essas classificações a partir de oposições, tá? A partir de oposições. Por exemplo, o substantivo comum é o oposto do próprio. O concreto é o oposto do abstrato, tá certo? Então, quando se percebe o assunto a partir dessa perspectiva, torna-se mais fácil, não é, a compreensão de um por oposição ao outro, tá? Então, os substantivos classificam-se em comuns ou próprios. O que são os comuns? Os comuns são aqueles que nomeiam um ser qualquer da espécie. Exemplos: criança, rio, cidade, estado, país. Por oposição, os próprios são aqueles que nomeiam um ser específico da espécie. Exemplos: João, que é um ser específico da espécie humana, Tietê, que é um ser específico da espécie rio, certo? Recife, que é uma cidade, não é, a capital do estado de Pernambuco, ou seja, é um ser específico dessa espécie. Ceará é um estado, Brasil é um país, certo? Então, dando prosseguimento, possuem nomes próprios principalmente pessoas, localidades, instituições financeiras, acidentes geográficos. Sendo importante nós lembrarmos, tá, pessoal? Eu falo isso e pode soar repetitivo ou pode soar bobo o que eu vou falar, mas eu falo porque eu lido diariamente com as pessoas e eu verifico que as pessoas estão esquecendo de algo básico a respeito dos nomes próprios. Nomes próprios são iniciados com letra maiúscula, certo? Então, nome de pessoas, os nomes de pessoas, nomes de localidades, nomes de instituições financeiras, de acidentes geográficos ou de qualquer ser específico de determinada espécie sempre deverá ser grafado com letra maiúscula, tá? Então, exemplos de nomes de pessoas: Bruna, Flávio, Fernando. Exemplos de localidades: Londrina, 15 de novembro, Ipanema. Instituições financeiras: exemplos: Caixa Econômica Estadual, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Acidentes geográficos: Itaparica, Amazonas. Exemplos de animais domésticos: Lulu, Tuti, Tina, tá? Então, repetindo, o substantivo comum é aquele que nomeia um ser qualquer da espécie, próprio é aquele que nomeia um ser específico da espécie. E por ser um ser específico, ele deve ser grafado com letra maiúscula. Concreto. O concreto é aquele que nomeia seres de existência independente de outros seres, tá? Pessoal, né, especificamente com relação a estes dois conceitos aqui, em concreto e abstrato, eu vou ler o que diz aqui, o que consta do PDF, porém eu vou explicar que estratégia pode facilitar, ou melhor, uma estratégia para facilitar o entendimento, a internalização dos conceitos, tá? Do que significa o concreto, o que é o abstrato, tá?
Então, conceitualmente, concretos são aqueles que nomeiam seres de existência independente de outros seres. Exemplo, mulher, Rodrigo, computador, alma, anjo, saci, bruxa, etc. Abstrato, por outro lado, ou melhor, abstratos, por outro lado, são aqueles que nomeiam seres de existência dependente de outros seres. Exemplo, beleza, que só existe no ser que é belo, tristeza, que só existe no ser que está triste, juventude, que só existe no ser que é jovem, corrida, só existe no ser que corre, tá? Ou melhor, por causa do ser que corre, tá? Então, são, portanto, abstratos os substantivos que nomeiam qualidades, estados ou ações, tá? Bem, então, isso é o que nos traz o PDF em termos de conceito, tá? Do que é o concreto e do que é o abstrato. Porém, eu sugiro uma estratégia, que é o seguinte: o registro desta sequência de letras aqui, CECAC, tá? Que faz exatamente o que fazem essas letras aqui. Elas fazem referência ao seguinte: a S de sentimento, o E de estado, o outro E de evento, o C de conceito, o A de ação e o C, é um Q aqui. Um Q de qualidade. C, CAC, com Q no final. Q de qualidade. Então eu até pus previamente exemplos aqui que ilustram essa sequência de letras aqui, tá? Então, sentimento, exemplos de sentimento: alegria, amor, raiva, ódio. Exemplo de estado: cansaço, tristeza. Exemplo de evento, substantivo abstrato relativo a evento: casamento, aniversário, formatura. Exemplo de substantivo abstrato referente a conceito, que está bem aqui: ideia, razão, verdade, mentira. Exemplo de substantivo abstrato referente à ação, tá? Que são os verbos. Ação de correr gera a corrida. Ação de partir gera a partida. Ação de beber gera o substantivo abstrato bebedeira, tá? E quanto ao que eu chamei aqui de qualidade, exemplos de substantivos abstratos referentes à qualidade. Eu pus 2 aqui: beleza e fraqueza, tá? Então, a partir do entendimento do que seja o abstrato, quer dizer, se eu consigo internalizar esta sequência de letras aqui e eu consigo elencar exemplos de substantivos abstratos referentes a cada sigla dessa aqui, certo? O que não couber em nenhuma dessas letras aqui, naturalmente não será abstrato. E, por oposição, o que não for abstrato será concreto, tá? Então, esta é a minha sugestão para o entendimento, tá? Para o entendimento destes 2 conceitos aqui, tá? O conceito de abstrato, substantivo abstrato e o substantivo concreto. Então, por hora é isso. Daqui a pouco eu volto falando sobre substantivo coletivo. Muito obrigado, daqui a pouco retorno.